Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 31. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 31. Estamos nessa série de mensagens, cultivando a glória de Deus na cultura. E hoje eu quero falar que devemos glorificar a Deus no meio da cultura, quando nos amamos uns aos outros como Cristo, amando uns aos outros como Cristo. João, Evangelho de João, o capítulo 13, o versículo 31 em diante. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 31 em diante, diz assim as Escrituras Sagradas: depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem foi glorificado, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado no Filho, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o fará em breve. Meus filhinhos, estarei com vocês apenas por um pouco mais. Vocês me procurarão, e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Meus irmãos, o tema do amor, ele nunca vai cair de moda. Parece que sempre precisamos pensar e falar, mas acima de tudo viver em amor. Não cai de moda de jeito nenhum. É um tema tão necessário. Em qualquer lugar há necessidade de se falar, de se pensar e de se viver em amor, especialmente porque o nosso Senhor, em Mateus, no capítulo 24, ali no versículo 12, quando ele está falando no sermão profético dele, dos eventos que vão acontecer imediatos, mas também os eventos que vão anteceder a parousia, isso é a segunda vinda de Cristo. Ele, nesse versículo 12 do capítulo 24, ele vai dizer: por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos esfriará. A ideia bíblica é que quanto mais nos aproximamos desse momento maravilhoso da segunda vinda de Cristo, quanto mais perto desse momento, o amor parece que vai se esfriando cada vez mais. E nós vemos isso por meio da violência que nós temos na sociedade, nós vemos isso por meio das guerras, a indiferença, países sofrendo, passando fome, e países muito ricos que poderiam fazer alguma coisa, estão totalmente indiferentes. Mas nós tomamos isso em proporção de nações, mas nós podemos falar de um parente, de um vizinho, de alguém conhecido, que nós podemos saber que essa pessoa está em sofrimento, seja ele qual for, e às vezes nós simplesmente passamos direto, né? Não fazemos nada ativamente, não tomamos uma decisão de ir até essa pessoa. E aqui nós temos Judas como a cara dessa cultura dos nossos dias. Judas é o modelo dessa cultura dos nossos dias. Para Judas, o que mais importa é o dinheiro, não os relacionamentos. O pensamento e a atitude de Judas era: o dinheiro e bens são mais importantes que as pessoas. Judas se relaciona com as pessoas por causa do interesse financeiro que ele tem. O egoísmo é a marca, é a característica mais emblemática da nossa cultura, mas também é a grande característica do caráter de Judas. Judas se aproveita das pessoas e das situações. No mesmo Evangelho de João, no
no capítulo 12, versículo 6, diz assim o texto: Judas disse isso. Disse o quê? Aquela mulher, Maria, tinha tomado um vaso de alabastro, o que hoje equivaleria a uns 20 mil reais, aproximadamente, um vaso de um perfume, de um nardo muito, muito especial. São pessoas muito ricas, conseguiriam comprar aquele dinheiro, aquele perfume, com tão elevado dinheiro. E Jesus está a uma semana da sua morte, então ele tinha ressuscitado Lázaro, o irmão dela. Gratidão havia no coração de Maria. Ela pega aquele vaso de alabastro, que era como uma porcelana, e a mulher usava aquilo em gotinhas mínimas, né, para fazer aquele perfume render assim por anos da sua vida. Ela vem e quebra o vaso e o derrama sobre a cabeça de Jesus. Ela quebra o vaso em cima da cabeça de Jesus e começa a derramá-lo, e vai passando aquele perfume, deixando gotejar e escorrer até chegar aos pés de Jesus. E Judas vai dizer isso. Ele diz: esse perfume deveria ser vendido e dado aos pobres, o dinheiro. Mas aí João vai dizer: Judas disse isso não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Ele tinha um cuidado do dinheiro de toda a equipe, de todos os discípulos de Jesus, dos 12 discípulos de Jesus. Ele que fazia a compra, ele que guardava o dinheiro, enfim, a responsabilidade era dele. E ele estava ali se aproveitando do momento e das pessoas, roubando da bolsa. Para juntos os relacionamentos são utilitários. Ele usava as pessoas e as situações para obter coisas, bens, favores. Muita coisa na cultura alimenta essa ideia do individualismo, alimenta a ideia do egoísmo. Nós estamos num momento cultural onde o individualismo superou todos os limites até hoje. As pessoas estão até perdendo a capacidade de comunicar, de falar, de conversar, de resolver conflitos, de ter empatia pelo outro, de olhar para o outro, de assistir o outro. Esse fenômeno do smartphone, do celular, ainda está em estudo. Parece que, inclusive, um aluno essa semana em aula fez uma citação de que o governo inglês está soltando uma lei, parece que pelos próximos dias ou meses, proibindo o uso de celular para pessoas, para adolescentes abaixo de 16 anos. E corresponde porque pesquisas têm mostrado o dano que o uso do celular, das redes sociais, tem produzido em crianças e adolescentes abaixo de 12 anos. Então, nós ainda estamos para entender o que isso vai acontecer, mas os efeitos estão aí. Nós estamos vendo as pessoas com um limiar de resistência cada vez mais baixo a frustrações, a criatividade, a relacionamentos, enfim, nós estamos olhando esse fenômeno acontecendo. Parece que o amor está se esfriando rapidamente. E meu irmão, isso não pode acontecer comigo, nem com você, nem com a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Judas e sua atitude são barreiras para que o Pai e o Filho sejam glorificados. O texto diz o quê? Depois, versículo 31, depois que Judas saiu para ir lá encontrar-se com aqueles guardas que queriam prender Jesus no jardim do Getsemane. Quando ele sai, Jesus disse: agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. A atitude de Judas é a barreira para que o Pai e o Filho sejam glorificados. A atitude de Judas é a atitude que é uma barreira para que uma igreja cresça em amor cada vez mais.
é a atitude de egoísmo, essa atitude de se colocar no centro de tudo e fazer com que tudo gire em torno de mim mesmo. Essa atitude, irmãos, ela é altamente destruidora de tudo onde ela está. Se numa igreja, destrói a igreja. Se numa família, destrói os relacionamentos. Se num casamento, vai levar certamente ao divórcio. Aonde estiver, no trabalho, no trânsito, na escola, aonde estiver essa atitude, meus irmãos, ela é altamente destrutiva. E é exatamente essa atitude do hiperindividualismo, do egoísmo, que o Senhor da Glória está dizendo aqui: lance isso de vocês, deixe isso fora de vocês, ok? Essa atitude gera a ideia de que a vida é minha e ninguém tem o direito de se meter. Em certo sentido, isso tem uma verdade, porque é um individualismo natural. Cada um tem uma vida, cada um responderá pela sua própria vida. Isso de fato é verdade. Mas quando alguém desconsidera que tudo que eu faço vai levar as pessoas, vai afetar diretamente a todas as pessoas que estão ao meu redor, especialmente as pessoas que me amam, para o bem e para o mal, aí entra um grande desastre. Tudo que as pessoas fizerem, que estão ao seu redor, vai afetar você diretamente para o bem ou para o mal. Se você desconsidera isso, então, meu irmão, isso vai levar tudo e todos os relacionamentos à ruína. Daí nascem as brigas, as desavenças, as divisões, os hiatos familiares, os divórcios, as rixas, nascem exatamente desse tipo de atitude. Mas o que não podemos deixar de observar é que é essa atitude de Judas, e as pessoas que têm essa atitude, a vida é minha, não interessa mais a ninguém, não diz respeito a mais ninguém, essas pessoas são manipuladoras, essas pessoas são controladoras, essas pessoas são abusivas, elas são aproveitadoras, elas se tornam violentas, descartam pessoas e relacionamentos, como sanguessugas, que se prendem à sua vítima e depois de sugar tudo que tem, simplesmente se soltam, se desprendem da sua presa e vão embora. É essa atitude que Judas tem, essa é a atitude, irmãos, que a nossa cultura está semeando, é essa atitude, esse tipo de pensamento que a nossa cultura está alimentando constantemente, e é tudo o que nós, como igreja, não podemos viver. Um cristão ou uma igreja nunca irão glorificar a Deus com esse tipo de atitude, pois ela é oposta à atitude de Cristo e do seu Evangelho. Isso aqui é uma atitude diametralmente oposta à atitude de Cristo. Isso aqui não tem absolutamente nada com o Evangelho, mas é o que a nossa cultura coloca no nosso coração, na nossa mente. E Deus é glorificado quando esse espírito de Judas se retira dos nossos corações. O que você tem que fazer, irmão? Você precisa tirar essa atitude, esse pensamento, esse comportamento, essa inclinação natural, porque a cultura não está inventando isso. A cultura não está inventando o egoísmo, ele já existe no meu e no seu coração. Ela alimenta, ela cria caminhos, ela gera oportunidades, ok? Ela instiga esse tipo de pensamento, sentimento e atitudes que já estão em nós, que são naturais, a mim e a você. A gente não tem que ensinar a criança de 2 aninhos a ser egoísta. A gente tem que ensinar a criança o quê? A dividir com o coleguinha. É isso que a gente tem que ensinar. O egoísmo já está presente. A gente tem que ensinar o contrário. Só que a cultura, como ela vai? Ela nos leva em direção a esse hiperindividualismo, a esse egoísmo, esse super egoísmo, e isso é um dano terrível para todos, irmãos, para todos, para quem faz, para quem age nesse
usei as pessoas, eu aproveitei das situações, eu saí bem daquela situação, mas aquilo vai ser uma faca que vai voltar para ela mesma, ok? Para ela mesma. Então tire isso da sua vida. Você percebe o comportamento que você está agindo e não está se importando com as pessoas que estão ao seu redor. Não estou me importando com o meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos. Não estou me importando. Eu não estou me importando com o meu pastor, com a minha pastora. Eu não estou me importando com meus irmãos da igreja. Eu não estou me importando com nada nem ninguém. Eu só estou pensando em mim. Eu quero dizer que essa é a escola do diabo, como dizia Charles Spurgeon. É aí que o diabo ensina. E é isso que o diabo vai ensinar. Porque o Espírito de Cristo, o próprio Cristo nos ensina o oposto. Como esse texto aqui vai dizer, irmão, que nós devemos amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Esse é o mandamento. Essa é a essência primária, básica da vida cristã. E é isso que o Senhor nos chamou a fazer. E nós estamos seguindo a Cristo. Nós estamos aprendendo na escola do Espírito. Amém, amados irmãos? É aqui que nós estamos aprendendo. Nós estamos em outra direção. O Filho e o Pai são glorificados no sacrifício da cruz. A atitude de Judas se opõe a de Jesus. E ela se torna mais escandalosa porque Jesus está a algumas horas de morrer na cruz. Há algumas horas o Senhor está de morrer. Ali está a última ceia. Jesus vai cear a ceia da Páscoa com os discípulos. Ele vai para o jardim do Getsemane. Lá ele vai passar algumas horas orando e então vai ser preso. E da prisão dele à crucificação, algumas horas se passam. À noite e logo de manhã, no início da manhã, ele é crucificado. Meus irmãos, aqui está o Senhor da glória, olhando para a cruz, em direção ao sofrimento na cruz. Mas o Senhor está pensando nos seus discípulos. O Senhor está pensando nos seus discípulos. Ele acabou de lavar os pés dos seus discípulos. Judas está ali pelas 30 moedas e pelo dinheiro que ele já havia tirado, que era ladrão no Brasil. Ele está ali pelo dinheiro. Ele está ali simplesmente por ele e para o dele. Ele não está ali por Cristo, ele não está ali por Deus, ele não está ali pelos apóstolos, pelos discípulos, pelos amigos, entre aspas, com os quais ele andou durante 3 anos. Ele não está ali preocupado com a nação de Israel, ele não está preocupado se Jesus vai morrer na cruz, ele está preocupado em embolsar. O negócio dele é que ele tenha o dele. É essa a atitude de Judas. Meus irmãos, e essa não pode ser a atitude da igreja. Não que o mundo se acabe, eu estou pensando em mim. Que essa cidade continue do jeito que está, eu estou pensando em mim. Não, irmão. Essa é a atitude que se opõe à atitude cristã. A atitude cristã vai em direção oposta a essa. Não é isso que o Senhor da glória nos chamou a viver e a fazer. Não é isso que Cristo fez. Deus estava na sua glória, rodeado de um mar de anjos, bilhões e trilhões deles, seres celestiais perfeitos, o adorando, e Deus satisfeito em si mesmo. E o que somos nós? Perdidos no universo, de cestilhões de sóis, não dá nem para enxergar a gente. Quando você faz um zoom na nossa galáxia, não dá nem para ver a Terra. Quando você faz um zoom na nossa galáxia, não dá nem para ver. A gente some, como uma poeira some num salão. E ele não se tornou indiferente a nós. Ele veio aqui por mim e por você. Ele poderia ter dito: eu não tenho nada a ver com essa gente. Eles quiseram se revoltar contra mim, que eles se virem daí por eles mesmos. Meus irmãos, a atitude de Cristo é totalmente diferente dessa. O Senhor da glória, enquanto está pensando nos discípulos, Judas está pensando apenas em si mesmo no dinheiro.
E é o que a cultura está direcionando no meio do seu coração cada vez mais. Cada vez mais. Que nós tomemos e pensemos assim. E que venhamos a agir assim. Um pensamento e uma atitude que destrói os relacionamentos. Estou preocupado com as minhas bênçãos, os meus desejos, e nada mais me importa. É lamentável, irmãos, algo desse nível, mas é muito comum hoje. É muito comum. É o que você vê no seu dia a dia, é o que você vê no seu trabalho, é o que você vê na sua escola. Infelizmente você vai ver isso dentro da sua casa, muitas vezes. Pessoas que estão vivendo assim, totalmente diferentes às outras, pensando em si e de si para si mesmas, tentando de alguma forma obter benefícios daqueles que se cercam a ela. Meus irmãos, Deus não é glorificado nisso. Isso não é o Evangelho, mas Deus é glorificado numa igreja unida no sofrimento. Jesus nos surpreende aqui. Ele se preocupa com os discípulos. Ele lava os pés dos discípulos. Os discípulos vão cear. Parece que o escravo mais baixo da casa está ocupado fazendo alguma coisa. Eles estão no salão da casa de João Marcos. E é um lugar bem amplo, bonito. E Jesus está ali e ninguém se dispõe a lavar os pés uns dos outros. E ninguém pode comer enquanto não forem lavados. O Senhor se adianta, toma uma bacia, toma uma toalha e vai um por um lavando os pés de cada um. O Criador do universo, o Rei de toda a glória, o dono de tudo, agora ajoelhado, humildemente, lavando os pés dos apóstolos. Aí está a grandeza. Aí está a grandeza. A grandeza se encontra aí. Geralmente, aquele que se acha uma grande coisa é a pessoa de menor importância no lugar. Mas aquele que, de fato, é um cristão verdadeiro, ele tem a atitude de servir. A atitude dele de servir. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus não está pensando nele. Imagine que você receba a notícia, daqui a 24 horas você vai morrer. Passou na sua cabeça, em algum momento, você vir para a igreja e lavar os pés dos irmãos. Talvez seria a última coisa que passaria na sua cabeça. Não humilhe você em uma atitude dessa. Não põe a gente na parede e diz: ei, o que você está pensando? No último momento, diante da cruz, Jesus tem os seus olhos nos discípulos e os abençoa e os consola. Todo o discurso de Jesus é de consolo, é de encorajamento, é esclarecimento, é para fortalecimento. Ele vai morrer, ele vai entregar sua vida, ele não está preocupado com ele mesmo, ele não está lamentando, ele não está olhando para si, de si mesmo. Irmãos, quando nós estamos em sofrimento, o que nós fazemos é olhar para a nossa dor. Cristo está olhando para as pessoas. Aqui está a grande imagem para mim e para você. Aqui está o grande exemplo de fé e amor que nós devemos seguir. Enquanto estivermos em sofrimentos, em lutas que vêm sobre a vida de todo cristão, precisamos parar de pensar em nós mesmos, simplesmente passar a pensar nos outros, servir os outros, mesmo doentes, servir os outros, mesmo sofrendo, servir os outros, mesmo em angústia, abençoar os outros, pensar além de mim mesmo no sofrimento, mesmo no sofrimento. Isso é ser cristão. É assim que Cristo ama. Esse é o amor de Cristo. Isso impacta você, e é óbvio que vai impactar, porque a cultura e o seu próprio coração te levam para uma direção totalmente oposta a isso. Isso escandaliza de uma forma bela minha você, e que isso te impacte, irmão, e diga: meu Deus, o quanto eu preciso ter a minha cosmovisão mudada, como a minha mente
precisa mudar. Como eu preciso enxergar a Cristo de uma forma grandiosa, como eu ainda não consegui enxergar. Meus irmãos, o Senhor não está olhando para si mesmo. É natural até certo ponto você doente, sofrendo, pensar em si, querer uma visita, que olhe por você. É natural, não está errado isso. Mas por que doente você não sai a orar pelas pessoas? E quando você está sofrendo, você não sai a visitar as pessoas? Porque foi isso que Cristo fez. No mais intenso e profundo sofrimento que a humanidade e todos os anjos dos céus jamais viram, está lá o nosso Senhor lavando os pés dos discípulos e fazendo uma ministração para eles de conforto, consolo e encorajamento, mostrando para eles a vitória final. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! Isso é amar a igreja. Isso é amar a igreja. Eu não sei se nas últimas 24 horas da sua vida onde você gostaria de estar. Se na igreja, ao lado dos irmãos, compartilhando a fé, o amor, a esperança. Talvez o último lugar que você pensaria em estar é na igreja. Mas eu quero dizer para você que foi o lugar onde Jesus estava. E se Jesus estava lá, e se esse não é o seu sentimento, eu acho que você está bem errado. Porque Jesus está certo. Ele está certo. Sempre certo. Eu e você estamos errados. Mas Ele sempre certo. Meu irmão, que texto que me confronta. Que texto que bota a minha e você na parede. E nos dá aquela sacudida. E dizer, está amando a minha igreja. Está amando aqueles a quem eu amo. Como eu amo. Porque eu preciso amar você, irmão. Porque Cristo ama você. E Cristo te ama com amor eterno. Eu não posso ter outro sentimento por você. Eu não posso ter outra intenção, outra motivação, senão essa. Porque esse é o sentimento de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Essa palavra sentimento no texto de Filipenses pode ser traduzida por atitude. Tenham em vocês a mesma atitude, essa forma de pensar, mas também a forma de agir, como teve Cristo Jesus, o nosso Senhor. E subsistir em forma de Deus, não se agarrou a essa condição de ser o próprio Deus, mas esvaziou o seu si mesmo, assumindo a forma de homem, e reconhecido em figura de homem, tornou-se servo e se humilhou até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobre a vida. Ele deu um nome que está acima de todo nome, a fim de que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, a glória está na humildade, a glória está no amor, a glória está em estarmos juntos e amarmos uns aos outros. A pergunta é: estou amando você como Cristo te amou? E é essa a pergunta que você deve fazer para você mesmo. Eu estou amando os irmãos como Cristo os amou? Porque esse é o mandamento, sim ou não? Sim. Nós vamos cultivar. Olha o versículo 35. Olha o versículo 34. Um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Esse é o mandamento. E ele diz um novo mandamento. Assim como o mandamento de ser santo, de andar na verdade, de viver em santidade, assim há um mandamento: amem uns aos outros. Se eu não amo você, eu estou em pecado. Se você não ama, você está em pecado. Quando nós não amamos, irmãos,
nós seremos indiferentes e utilitários. Se nós não amamos, nós seremos iguais ao mundo. Se nós não amamos, como disse Jesus, se teu inimigo tiver fome, você dá de comer, se tiver sede, você dá de beber, se ele te bater numa face, você dá outra, se te obrigar a andar uma milha, você vai em duas. Porque se vocês não vivem assim, o que vocês fazem demais? Até os pagãos fazem isso. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Conclui o nosso Senhor em Mateus capítulo 5, no final do capítulo. Meus irmãos, esse texto é uma verdade, é um mandamento, e deve ser algo que nós devemos perseguir em Cristo Jesus. Amar, crescer em amor. Cristo me amou com todos os meus defeitos, não os quer nenhum deles, mas me amou com todos os meus defeitos. Deus não quer nenhum dos seus defeitos, mas amou você, e assim eu também devo te amar. Não amar os seus defeitos, mas amar você, assim como o nosso Senhor. E isso me põe no ponto de que eu não posso permanecer como eu estou, não que todo mundo me tolere, porque eu vou permanecer igual a outro. Não. Isso tampouco é cristão. O Evangelho nos direciona a transformar essa imagem de Cristo. Crescer no amor é ter o amor em nós. E se o amor cresce em nós, você não vai ser egoísta, antipático, rancoroso, imoral, rabugento. Nada disso, porque o amor vem de você. O fruto do Espírito vai estar lá, porque o fruto do Espírito é amor. O fruto é amor, como uma rosa que tem várias pétalas. O fruto do Espírito é amor, e você então pode ver as várias facetas dessa rosa com as suas pétalas, cada uma delas. Quem está cheio do amor de Deus não pode ser como era antes, não pode pensar como pensava antes, não pode agir como agia antes. Então, irmão, quando eu amo você, eu faço um benefício a mim mesmo. Quando eu busco crescer em amor, o primeiro bem não vai ser a você, vai ser a mim mesmo, porque eu vou parecer mais com Cristo Jesus. É isso que é o Evangelho. O Evangelho está aí, em que nos pareçamos mais com o Senhor, e por parecer mais com o Senhor, amaremos como o Senhor. Por isso o texto diz: novo mandamento vos dou. Mas esse mandamento não é novo, ele se encontra no Antigo Testamento. Ele é novo porque ele tem um adendo, porque ele tem um acréscimo, assim como eu vos aplico. Aqui está o acréscimo, é novo porque possui um novo padrão. Cristo é o padrão. O amor, meus irmãos, é a marca distintiva de todos os filhos de Deus. Amamos a Deus, amamos os irmãos, amamos o próximo e amamos os inimigos. Amai os nossos inimigos e abençoai os que nos perseguem. A vida cristã é uma vida de amor, é uma vida de expressão de amor. Agora, se isso não for produzido pelo próprio Espírito de Cristo, será apenas palavras vazias ou uma mística mais desastrosa possível. Precisa vir do coração, precisa ser gerado pelo Espírito. E todo aquele que tem o Espírito de Deus é filho de Deus. Se não tem o Espírito de Deus, não é filho de Deus. Então todo verdadeiro cristão tem o poder do Espírito para amar como Cristo. E ele precisa crescer nisso, dia a dia, momento a momento, e crescer em amor, como Paulo vai dizer aos Colossenses. Esse amor em vocês deve transbordar, deve ser algo que vai inundar a sua vida, mas deve transbordar. Você deve crescer em amor, e é assim que nós devemos. Esse é o alvo de Deus, esse é o objetivo de Deus. Pastor, mas a minha alma está aí a 30% cheia. Continue, avance, continue enchendo a sua alma, porque o amor de Deus é derramado em
Achei linda a citação de Carson. Ele diz assim: quanto mais reconhecemos a profundidade do nosso pecado, tanto mais reconhecemos o amor do Salvador. Quanto mais valorizamos o amor do Salvador, tanto mais elevado o seu padrão parece. E quanto mais elevado o seu padrão aparece, tanto mais reconhecemos o nosso egoísmo, nosso inato egocentrismo, a profundidade do nosso pecado. Com um padrão como este, nenhum verdadeiro cristão, nenhum cristão sério, pode jamais dizer, deste lado de cada parousia, isso é, da vida de Cristo, enquanto Cristo ainda não veio, nenhum cristão pode dizer plenamente: estou perfeitamente observando o princípio básico da nova aliança, amar os irmãos. Devemos, podemos, e é a vontade de Deus que cresçamos em amor uns pelos outros. Isso é o Evangelho. Quando temos o Espírito de Cristo, temos o poder de Cristo, temos o amor de Cristo para amar assim. O que precisamos é olhar para nós mesmos e de fato nos entregar a Cristo. Talvez você possa estar pensando nesse momento: o pastor está pregando uma utopia. Isso não é uma realidade. Pode até não ser uma realidade na vida da maioria dos cristãos, mas eu quero dizer para você que é uma verdade bíblica. E se é uma verdade bíblica, nós podemos viver. Quanto você está entregue a Deus? A questão não é se é uma utopia, a questão não é se é possível, a questão é o quanto você se entregou a Deus. Quão cheio do Espírito você está, meu Pai. O texto não falhou. O problema não é o texto, o problema não é Cristo e o seu novo mandamento, o problema sou eu. O problema está em mim, em que eu não estou arrependido seriamente. O problema está em mim, que não estou buscando a plenitude do Espírito. O problema está em mim, que acham que os irmãos não merecem ser amados assim, e que tem coisa mais importante na vida para fazer. Mas eu quero dizer uma coisa para você: seu emprego vai passar, todas as vezes que o Deus te deu vão passar, mas esse irmão que está ao seu lado vai viver contigo eternamente na glória. Eternamente. Essa pessoa que está ao seu lado e você são mais importantes do que tudo nesse universo, porque Cristo morreu por você. Cristo morreu por você. E nada é mais importante do que isso, do que a vida de um irmão. Aquele a quem Cristo amou eternamente e que por ele se entregou. Você precisa rever o seu conceito da igreja. Você precisa rever a sua eclesiologia, o seu conceito da igreja, dos irmãos, do valor que Cristo dá a uma pessoa. E especialmente uma pessoa que foi salva em Cristo. Que foi salva em Cristo. Cristo é glorificado, meus irmãos, porque quando vivemos esse amor, quando esse amor é real em nós, quando essa essência do Evangelho, a essência de todo cristão e de Cristo é vivida, como diz Levítico 19:17, não guarde ódio no coração contra o seu irmão. Antes, repreenda o seu irmão com franqueza por causa dele, para que por causa dele você não sofra a consequência do pecado. Não se vingue, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor.
Esse mandamento está no Antigo Testamento. Ele foi dado sem o Espírito Santo, sem as pessoas terem o Espírito Santo. Agora o Senhor coloca um adendo: tendo os verdadeiros cristãos o Espírito Santo, assim como eu vos amei. E aqui Cristo é glorificado. Cristo é glorificado quando nós vivemos esse amor, mas Cristo é glorificado, meus irmãos, porque quando amamos os irmãos, a missão é cumprida. Olha o versículo 35: deste modo todos saberão que são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A missão está aqui. A missão é essa. Muitos nesse ponto citam Tertuliano. Tertuliano foi um pai apostólico da igreja. Ele viveu 100 anos depois do apóstolo João, que escreve esse texto. E Tertuliano, ele registra o que os pagãos, os não crentes, os não cristãos, não salvos, diziam ao ver a igreja, especialmente em sofrimento. E os pagãos diziam assim: veja como eles amam uns aos outros. Isso é o mundo, os pagãos falando da igreja quando estava sendo fortemente perseguida. Vejam como eles amam uns aos outros, como estão prontos até para morrer uns pelos outros. O mundo dizendo isso mesmo. Que poder tem uma igreja dessa? Que glória tem uma igreja dessa? Sabe, irmãos, as pessoas hoje querem atrair as pessoas do mundo para dentro da igreja com eventos, encontros, comida, boa música, teatro, entretenimento e por aí vai. A priori, nada contra absolutamente nada disso. Quase nada. Mas o que atrai uma sociedade é isso aqui. Nós vivemos uma sociedade violenta, famílias se dilacerando. Nós vivemos uma sociedade onde o amor está cada vez mais fraco, mais frio. Quando as pessoas encontram uma comunidade onde há amor verdadeiro uns pelos outros, onde as pessoas estão objetivando crescer em amor como Cristo, isso é o poder mais atrativo que uma igreja pode ter. Mais atrativo. As pessoas chegam e sabem: eu vou ser amado ali, eu vou ser amado ali. As pessoas ali vão me amar. E esse amor, meus irmãos, que os cristãos têm, revelam que tem uns pelos outros, revela o amor que o Pai tem pelo Filho. O Pai Celestial ama o Filho. Esse amor é evidenciado no mundo quando nós nos amamos uns aos outros. É o que Jesus vai dizer no capítulo 15 de João e também no capítulo 17 de João. As pessoas enxergam o quanto Deus é amor e quanta bondade há em Deus quando eles veem os filhos de Deus amando uns aos outros. Eu quero te afirmar, irmão, com todas as letras, Deus quer que você ame cada irmão nesta igreja como Cristo Jesus. Não é uma hipótese, não é uma sugestão, não é um conselho. Eu quero dizer para você que é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus para cada um de nós, sem exceção, que nos amemos uns aos outros, assim como o nosso bondoso Senhor nos amou. Então cumpriremos a missão. Essa é uma igreja relevante. Essa é uma igreja
atraente. Essa é uma igreja que atrai, ok? Atrai o mundo, atrai aqueles que estão em trevas, aqueles que estão com seus corações cheios de ódio, vivendo o próprio ódio que tem em seus corações. É uma igreja que ama, uma igreja que cresce em amor. Quando nós olhamos para a igreja no Brasil, no mundo, nós temos entre 30 e 50 mil denominações. Eu vou dizer de novo, para ver se você não tem entendido isso. No mundo, nós temos registrado entre 30 mil e 50 mil denominações. O último registro no Brasil bateu na casa de 12 até 15 mil denominações. Quando o mundo olha para a gente, eles não vão dizer como na época de Tertuliano, 180 depois de Cristo. Vejam como eles se amam, e eles estão prontos a morrer uns pelos outros. Eles vão dizer, vejam como eles são prontos a se dividirem e se odiarem tão rapidamente. Meus irmãos, é uma coisa impensável. É inimaginável o quanto de denominações surgem assim. A rodo. Uma coisa assim absurda. E o mundo olha para a gente e vê o quê? Que eles se amam. Que eles se amam. Sua família tem ouvido você criticar a igreja? Fala mal de algum irmão da igreja? Isso acontece na sua casa? Meu irmão, corrija-se. Corrija-se. Você não foi chamado a criticar, você foi chamado a amar. Essa é a vontade do seu Senhor para todos nós. Esse texto tão poderoso, que talvez você já tenha lido algumas vezes na sua vida. Eu espero que ele, a mim e a você, nos chame, nos confronte, nos transforme, nos avive, nos ilumine o caminho e mostre para a gente a direção da vontade de Deus, perfeita e agradável. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Feche seus olhos.